Olá, minha irmã, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 6 de junho de 2022 e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade do Pentecostes. Cada um de nós tem a sua própria experiência do Espírito e isso precisa ser descoberto como um manancial de água viva. Vamos refletir então sobre como descobrir o nosso próprio Pentecostes. Bora refletir. Minha reflexão sobre o Espírito Santo terá dois momentos. Num primeiro, vamos refletir sobre uma pequena história da festa do Pentecostes. E num segundo momento, pensar no Pentecostes como um acontecimento pessoal. Cada um de nós tem o seu próprio Pentecostes. Primeiro ponto. No tempo de Jesus, já havia uma festa que era chamada Festa de Pentecostes. Aliás, as nossas duas grandes festas pascais, a primeira, a Páscoa, e a segunda, o Pentecostes, que é a última festa do tempo pascal e que encerra esse tempo, já existiam no tempo de Jesus. O que aconteceu foi que Jesus ressignificou essas duas festas. A Páscoa ele o fez diretamente, porque num dia de Páscoa, ou um pouco antes de se celebrar a Páscoa, ele atualizou esse significado do mistério pascal através do seu mistério enquanto Filho de Deus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse ele entregando o pão e o vinho. Fazer isto em memória de mim. Com aquilo que nós lembramos na Quinta-feira Santa. Já em relação ao Pentecostes, Jesus nunca fez uma atualização direta, por assim dizer, da festa, mas sim ele nos deu um acontecimento, o envio do Espírito Santo, e esse acontecimento se tornou o grande emblema da libertação interior do ser humano, que é quando o Espírito Santo passa a conduzir a nossa própria história. Então vamos pensar exclusivamente o Pentecostes. Né? No tempo de Jesus, essa festa era uma festa em que se comemorava o fato de Deus ter dado ao povo a palavra, a lei, o escrito. Inclusive, para os judeus, a palavra de Deus está conservada quase sempre em rolos e não em cadernos, como nos nossos livros típicos. Nós que já somos filhos da geração Gutenberg, isto é, do livro impresso. Mas para o judeu não, são rolos copiados à mão, no qual está a palavra de Deus. E esses rolos ficam guardados num estojo. E no dia do Pentecostes judaico, eles, com esse rolo da palavra de Deus, agradecem a Deus porque Deus deu esta palavra, porque Deus ainda fala, porque Deus caminha com eles, porque Deus dá a libertação interior. Se a gente pudesse fazer uma comparação, então seria mais ou menos assim. Na Páscoa judaica, comemora-se a saída do Egito e a ida para Canaã, a terra prometida. Então ela é uma festa de libertação geográfica. E no Pentecostes se comemora a saída da morte e o início da vida espiritual com a doação da palavra de Deus. Isto é uma festa da libertação teológica. Isso no judaísmo. No cristianismo é diferente porque a nossa Páscoa já é uma celebração de libertação teológica. Na Páscoa, lembramos a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. E então o Pentecostes, o que ele representa para nós cristãos? Ele nos lembra que a palavra de Deus é inscrita em nossos corações
pela força do Espírito Santo. No Antigo Testamento há essa referência, os profetas, sobretudo, de que Deus gravará a sua lei nos corações humanos. E ele o faz através do Espírito Santo. Esta é a fé cristã. Quando o Espírito é derramado nos corações, esses corações agora podem viver tão unidos a Deus que a palavra de Deus pulsa em seus corações como uma potência de vida e de transformação constantes. Se para os judeus o Pentecostes é a entrega da palavra, para os cristãos o Pentecostes é a inscrição da palavra no coração, pela força do Espírito Santo. Então nós comemoramos o Espírito, mas não só o Espírito como algo desconexo do Pai e do Filho, mas o Espírito que nos faz ser filhos de Deus Pai, porque nos une mais a Deus, e o Espírito que nos faz ser mais próximos e parecidos com Jesus, porque o Espírito é dado por Jesus. Foi ele quem entrou no cenáculo, segundo o relato do Evangelho de João, e soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. O Espírito é de Jesus e nos faz mais parecidos com Jesus. Seria um pouco esse o histórico do sentido da festa do Pentecostes. Uma segunda coisa que valeria a pena a gente meditar é sobre o nosso próprio Pentecostes. Quando é que Deus derrama o seu Espírito sobre nós, como fez Jesus soprando sobre os apóstolos? Ou ainda também, quando nos Atos dos Apóstolos o Espírito cai do céu como línguas de fogo e faz arder os corações dos discípulos, e eles podem falar e ser entendidos independentemente das línguas, dos idiomas em que se comunicam. Bem, aqui é preciso pensar duas coisas. Todos nós recebemos o Espírito Santo como uma infusão de graça, como um dom de modo assim intenso no nosso batismo. O batismo é feito na água e no Espírito Santo. Esta é a fé da igreja. Não basta só a água. Se fosse só isso, seria um banho do corpo, mas não seria um mergulho da alma. E o batismo, ele não é só uma lavação física, um lavatório externo, mas ele é um mergulho, uma imersão no mistério de Deus. Então não basta a água, e sim é necessário o Espírito. E é isso que caracteriza o batismo cristão, porque inclusive João Batista também batizava com água. E diz o texto que viria aquele, depois de João Batista, que batizaria com o Espírito, que batizaria com o fogo. Nós somos batizados no fogo do Espírito quando é derramada a água sobre nós e se diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali aconteceu o sopro do Espírito sobre nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não acordaram o Espírito dentro de si. O Espírito Santo como que dorme à espera de uma irrupção. Ele precisa explodir de dentro para fora de nós. E isso acontece num fenômeno de fé que nós chamamos de efusão do Espírito. É quando o Espírito Santo se manifesta, e não só quando ele está presente. Ele, mais do que presente, está agente, atuante. E isso acontece dentro de nós, geralmente através da oração muito intensa de súplica, em que a gente vai pedindo ao Espírito que se manifeste, e se traduz concretamente no amor. Santo Agostinho um dia se pergunta num dos seus sermões: como eu sei que eu recebi o Espírito Santo? E ele vai responder: quando sou capaz de amar.
O meu amor revela que eu tenho o Espírito em mim. Então, se nós já temos esse Espírito pelo batismo, agora nos resta saber se nós estamos amando. Se esse Espírito se manifestou concretamente na nossa prática, no nosso cotidiano, nas nossas palavras, nas nossas obras. Se ele já se manifestou, se já houve a efusão, então nós podemos dizer que o nosso Pentecostes aconteceu. Porque a festa do Pentecostes é a festa não só do Espírito que é dado, mas do Espírito que manifesta a igreja. É isso que se celebra nos Atos dos Apóstolos. Há duas narrativas do Espírito aqui. A de João, Jesus sopra o Espírito e dá para os apóstolos. Então isso é uma infusão. Mas nos Atos dos Apóstolos, o Espírito começa a falar e dar a entender. Porque as pessoas de várias línguas estão falando e estão se entendendo. Isso é uma efusão. O nosso Pentecostes só está completo quando o Espírito se mostrar em nós. Se você já foi batizado, resta então mostrar o Espírito que você tem dentro de você. Como você o fará? Reze muito e ame muito. A oração vai despertar o Espírito e o amor vai deixá-lo às claras. Isso é necessário para o seu Pentecostes. Nós estamos começando mais uma semana e é preciso então exercitar aquilo que nós estamos aprendendo na fé. Durante essa semana, nas suas orações, suplique o Espírito Santo. Peça, vem Espírito Santo. Com a consciência de que essa súplica, vem Espírito, não é porque ele está fora, ele está dentro. No fundo você está dizendo, Espírito, manifeste-se. Espírito de Deus, mostre-se em mim. Isso é a melhor tradução do pedido Vem Espírito Santo. Por isso vamos rezar nessa intenção, para que o Espírito se mostre em nós e o nosso Pentecostes se complete. Uma boa semana e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe. Até logo, pessoal.